quando ele desceu ali, à sepultura, é verdade que ele chorou. Ele era um homem chorando. Mas quando ele apontou para Lázaro e disse: Lázaro, sai! E um homem que tinha estado morto por 4 dias se levantou e viveu novamente. Aqui foi mais do que um homem que podia chamar o morto. Aqui foi Deus em seu Filho. Isso é exatamente correto. É verdade que quando ele desceu da montanha naquela noite, estava com fome, estava procurando algo para comer. Ele olhou aquela árvore e não pôde encontrar coisa alguma para comer, e amaldiçoou a árvore. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000, aquilo foi o Deus Criador em seu Filho. Isso foi Deus. Quando ele estava com fome, aquilo era a parte humana, com fome. Mas quando ele se manifestou com 5 pães e 2 peixes, ali foi a manifestação divina, o Criador se manifestando através de Jesus. Enquanto ele subia a colina, o diabo disse: sabe de uma coisa? Eu sei agora que ele não é Deus. Eu sei que ele não é. Ele jamais faria isso. Eu peguei agora, eu tenho conquistado todo homem, eu peguei. Eu sei que ele não é Deus. Se ele fosse Deus, ele não estava carregando essa cruz, humilhado, apanhando, caindo, levantando, sendo ajudado pelo um Simão. Ele não é Deus, não, disse o diabo. Então ele enviou a abelha da morte para picá-lo. E enquanto a abelha começou a zumbir ao redor dele, vocês conhecem abelhas, são insetos que têm ferrões, e a morte tem um ferrão, só um. Mas você sabe, se o inseto ferroar profundo, ele fica sem o ferrão. Então, se isso alguma vez ancorou em um homem comum, se tivesse simplesmente estado no homem comum, ele tinha ferroado muitos profetas e eles morreram. Ele ferroou Moisés e Moisés morreu. O diabo estava acostumado a ferroar com a morte mesmo. E ele disse: eu vou ferroar mais esse, e esse vai morrer também, porque ele não é Deus. Se ele fosse Deus, ele não tinha caído. E o diabo preparou o ferrão da morte para ferroar a Jesus Cristo. Ele estava acostumado a fazer isso. Ele ferroou Abraão, ele ferroou a Moisés, ele ferroou a Davi, ele ferroou todos. Era mais um que o diabo ia ferroar. Ele tinha ferroado muitos profetas e eles morreram. Mas quando ele ferroou este que está subindo a colina com a cruz nas costas, ele perdeu o seu ferrão. Ele não tinha mais ferrão depois disso. Deus, ele ancorou sua carne em Emanuel. E ele tirou o ferrão da morte. Oh, que maravilha! Que coisa tremenda! Poucos anos mais tarde, quando eles iam matar um de seus apóstolos, o grande Paulo, ele exclamou e disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. O que foi isso? Deus se humilhando para pegar o ferrão da morte das mãos de Satanás e garantir vida eterna para todo ser humano que nele crê. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o ferrão da morte de Satanás não vai te pegar. O inimigo não vai ter como tirar a sua vida.
porque Deus ele te dá vida eterna no lugar da vida humana. Troque a vida humana pela vida eterna. A vida humana é a vida do homem. A vida eterna é a vida de Deus. Vida do homem você adoece. Vida do homem você cai. Vida do homem você perece. Vida do homem você adoece. Mas a vida de Deus é a vida eterna, é a garantia certa depois que você vencer a vida humana. No último dia seu de vida humana, você vai ver que você tem a vida eterna. Quando o homem pecou, ele cruzou um grande abismo que foi colocado entre ele e Deus, deixando sem nenhum caminho de volta. E então Deus pegou um substituto, ofereceu um substituto e o aceitou. Então, se o homem aceitasse esse substituto em seu lugar, então ele poderia voltar ao companheirismo com Deus. É só o que Deus quer, é que o homem tenha companheirismo com Deus.